Boa noite a todos, a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar início ao culto nesta noite, louvando ao nosso Deus, glorificando ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Vamos iniciar orando, falando com o nosso Deus nesse momento. Concentre o seu pensamento em Deus e vamos falar com o Senhor. Seus ouvidos estão abertos ao clamor. Você que está aí na sua casa agora, concentre o seu pensamento, esqueça das coisas lá de fora e vamos buscar a presença do nosso Deus e nessa noite que tenhamos uma comunhão com o Senhor. Vamos orar. Bendito e santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de louvor. Nos achegamos diante da tua grandeza, do teu poder, pois só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Tu és o Deus vivo, Deus poderoso, o Deus que conhece as nossas vidas, o Deus que sabe de todas as coisas. Por isso nos achegamos aqui nesta noite. Viemos para te adorar e bendizer ao teu nome. Estamos reunidos, Senhor, aqui na igreja, também os nossos irmãos nos seus lares, para que juntos possamos prestar um culto a ti, glorificar e exaltar o teu nome, declarar as tuas grandezas, as tuas maravilhas, e que só o Senhor é Deus, e não há outro Deus além de ti. Que os teus ouvidos estejam abertos ao clamor do teu povo nesta noite, também ao louvor, Senhor, que possamos te louvar em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Que o Senhor receba nesta noite nossas vidas diante de ti, como sacrifício santo e agradável. Receba, Senhor, o nosso louvor, nossa gratidão. Que os nossos corações a partir de agora estejam gratos diante da tua presença, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor tem feito grandes coisas, reconhecemos, e por isso estamos alegres em estar na tua presença. Tu és o nosso Deus, nosso Pai, que tem cuidado de nós, suprido as nossas necessidades. Ó Senhor, estende a tua mão sobre nós. Olha, Senhor, para cada um que agora aqui está, que aquele que está acompanhando em casa, ou mesmo que ainda vai se achegar nesta noite, que a tua mão, Senhor, seja estendida sobre cada um. Vem libertar, vem curar de toda enfermidade, vem desfazer todas as obras de Satanás no nome de Jesus. Ó Senhor, põe alegria no coração, dá paz, Senhor, para aquele que está atormentado, aquele que está preocupado. Ó Senhor, dá ânimo, Senhor, para o desanimado, e que todos juntos possamos te louvar e bendizer, possamos ouvir a tua palavra, possamos guardar a tua palavra no nosso coração e viver na tua presença, debaixo da tua vontade. Recebe, Senhor, nossas vidas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica-nos, limpa-nos, e que nos acheguemos diante de ti, Senhor, santificados como tu és santo, e que o Senhor receba nesta noite nosso culto, nossas vidas diante da tua presença, que teu Espírito Santo nos ajude a fazer o melhor nesta noite, diante de ti, Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus, te agradecemos, amém e amém. Vamos fazer a leitura dos Salmos de número 113. Salmo 113, que diz: o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Salmos de número 113. Diz assim a palavra do Senhor: aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia.
Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos mais uma vez na casa de Deus, na presença do nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, amém? Então, vamos rapidinho à palavra do Senhor nessa noite. Vamos juntos meditarmos nesse trecho da palavra do Senhor. E Deus esses dias tem mudado aqui um pouco a sequência das pregações, o Espírito Santo está no controle, né? E hoje, novamente, nós vamos trazer uma palavra no livro de Salmos, né? Nessa noite, o Salmo 73, 7:3. Salmo 73, vamos ler o versículo 26. Vamos ler a palavra do Senhor. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Vamos orar. Pai, nesta noite, fala conosco mais uma vez, através da tua santa palavra. Palavra que é verdade e vida, palavra que é pão, alimento para as nossas almas. Dá-nos sabedoria e compreensão para entendermos a tua palavra. Fala conosco, Senhor, abre os nossos corações, abre os nossos olhos espirituais, que possamos entender, Senhor, a tua palavra, sim, e sermos fortalecidos em nosso coração. Nesta noite, me usa, ó Espírito Santo, com poder, com unção, com sabedoria. Fala aos nossos corações. Repreendemos agora todo o cansaço, toda a dor, mal-estar, todo espírito de distração, principalmente aí você na sua casa. Seja atento à palavra do Senhor. No nome de Jesus, nós repreendemos para a honra e glória do Senhor. Amém? Que trecho maravilhoso da palavra do Senhor, né? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, né? Que palavra maravilhosa. Esse salmo foi escrito pelo Asaf, né? Salmista Asaf. E ao lermos esse trecho, né? Ficamos assim maravilhados, impressionados com o nível de transparência, né? E maturidade que o salmista atingiu, né? Quando ele afirma que, ainda que a carne e o coração dele desfalecesse, né? Deus era, e é a fortaleza, Deus era a fortaleza do coração dele, a sua herança para sempre, amém? E interessante que ele expressa, né, nesse versículo 26, né? Ele expressa a sua fraqueza, ele expressa a sua fragilidade naquele momento, né? Como ele estava se sentindo, né? Ele estava se sentindo fraco. Ele mesmo diz, olha, ainda que a minha carne e o meu coração, quer dizer, a minha alma, né, desfaleçam. O que é desfaleçam? Ele estava desfalecido, né? Ele se sentia fraco, ele se sentia desanimado, ele se sentia abatido. Ele reconhecia isso e ele expressava, né? Ele falava, né? Ele não falava só coisas boas, né, que estavam acontecendo com ele, ou coisas ruins, mas ele falava como ele estava se sentindo naquele momento, né? Ele era transparente, né? E é assim que nós devemos ser diante das pessoas e diante do próprio Deus, né? Dizermos exatamente isso. Senhor, eu estou fraco, né? Nós precisamos dizer, sermos sinceros diante de Deus. Que muitas vezes nós nos sentimos assim. E precisamos dizer para o Senhor, Senhor, estou me sentindo assim, né? Estou me sentindo desfalecido, fraco, desanimado, né? Então, isso mostra um crescimento espiritual. Não só diante de Deus, como também, muitas vezes, nós precisamos falar para as pessoas, né? Às vezes as pessoas acham que a gente é Mulher Maravilha, né? Super-homem, né?
E muitas vezes nós não falamos aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivenciando, né? E nós precisamos falar para compartilhar as nossas necessidades, as nossas fraquezas aos santos, ao povo de Deus. E é verdade que muitos não falam como estão, né? Muitos não falam, muitos não demonstram, né? Não expressam, não demonstram que se sentem fracos e desanimados muitas vezes. E alguns, é verdade, por causa do orgulho, né? Não querem contar seus problemas, não querem compartilhar, né? Outros porque têm vergonha, outros porque ainda não alcançaram a maturidade espiritual, de ser assim transparentes, né? De expressarem de fato seus sentimentos que estão sentindo. Não admitem, né? Ainda que estejam passando por isso, não admitem que estão assim, né? E nós precisamos, você que está me ouvindo nessa noite, precisamos entender que isso é algo normal que acontece conosco, né? Isso acontece comigo, com a pastora, com o pastor, com alguns irmãos que eu tenho aqui em intimidade, né? Que muitas vezes nos sentimos assim, né? Com a nossa carne e a nossa alma nos sentindo desfalecidos, fracos, abatidos, muitas vezes desanimados. E o maravilhoso dessa palavra é que, e eu falei, Senhor, o que eu vou pregar, né, no dia de hoje? E já o Espírito Santo trouxe esse versículo na minha mente, né? Do nada. Do nada não, né? Eu perguntei a Deus. E aí depois, quando eu recebi aqueles bom dias lá, com a mensagem, palavra de Deus, veio exatamente esse versículo. Falei, bom, então é sobre esse que eu vou pregar, é sobre isso que Deus quer falar, amém? E o que o Espírito Santo quer falar? Que não há nada errado, né? Não há nada de mal que você se sinta assim, desfalecido, fraco, desanimado, né? Você tem que lembrar, nós temos que lembrar que nós somos o quê? Carne, nós somos pó, nós somos erva, né? Nós somos, como diz a palavra, como a neblina, né? A fumaça que logo desaparece, né? Nós precisamos entender que momentos assim, como o salmista estava sentindo, são normais. Todos nós passamos por eles. O povo de Deus passa por eles. Vocês se lembram lá em 1 Pedro 5, quando Pedro fala assim, olha, situações, sentimentos e problemas iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade, espalhada no mundo todo. Todos nós, né, nos sentimos assim, muitas vezes, né, desfalecidos, né? Parece que a nossa carne e parece que o nosso coração estão desfalecidos, né? É normal. Nós precisamos ser humildes e reconhecer, né? Não adianta acharmos que somos mais fortes ou melhores que os outros, não. Precisamos ser humildes e reconhecemos que sentimos fraquezas, que muitas vezes nos sentimos assim fracos. Você se sente assim nesta noite? Talvez você diga, pastor, essa palavra é para mim. Eu estou me sentindo assim, como se a minha carne e o meu coração estivessem desfalecidos, desfalecendo, né? Me sentindo fraco e desanimado. Mas o salmista não fica só nessa expressão de manifestação, né? De fraqueza, de fragilidade. Mas a segunda coisa que ele fala, a segunda coisa que ele expressa, né? Do mesmo jeito que ele expressa e admite a sua fraqueza, ele reconhece, ele também vai expressar o quê? Né? Olha que coisa maravilhosa. Ele vai expressar outra coisa, dizendo, no mesmo versículo, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, ele não só reconhece a sua fraqueza, a sua fragilidade, seu problema,
mas ele vai reconhecer principalmente, amém? Ele expressa a sua confiança em Deus, a sua entrega a Deus, dizendo, olha, apesar disso, né? Apesar de como eu estou me sentindo, de como eu esteja me sentindo, Deus ainda é a fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre, em quem ou no qual eu confio. Que coisa maravilhosa. E nós também precisamos declarar, né? Declarar isto, essas duas coisas. Expressarmos esses dois sentimentos, né? Temos essa espiritualidade, esse crescimento espiritual, né? Que ainda que, e nesta noite eu quero dizer que, ainda que dentro dessa dificuldade do salmista, né? Que ele sentia que a carne e o coração dele estavam desfalecendo, também eu quero trazer isso para nós hoje, para você que está me vendo, me ouvindo, né? Que nós podemos falar sim, né? Podemos falar que estamos passando por uma fraqueza, por um desânimo, e podemos falar que ainda que passamos por isso, né? Que seja o salmista falando essa situação, mas nós sabemos que muitos que estão nos ouvindo nesta noite, também passando por esse desânimo, essa fraqueza, porque tem enfrentado muitas situações adversas, né? E que nós possamos dizer, eu e você, desta forma, ainda que as coisas nas nossas vidas não estão indo bem, não estão dando muito certo, né? Ainda que nós estamos passando por problemas, por dificuldades, por lutas, por necessidades, por preocupações, incertezas, medos, eu não sei qual é a sua área. Como ele diz aqui, né? Ainda que a minha carne e o meu coração, talvez na sua alma, né? Você está passando por preocupações, certeza, medos, dores na alma, de tristeza, angústias, solidão, aflição, né? Ainda que sejamos passando por isso. Mas ele fala também da carne dele, né? Ainda que na carne você esteja sofrendo com dores, né? Com enfermidades, com mal-estar, dói alguma coisa no seu corpo, você fez algum exame que está preocupando, você está passando por enfermidade, entrou numa enfermidade, já vem de enfermidade, ainda que isso esteja acontecendo, né? E aqui no Salmo 73, ainda havia mais um motivo, além desse que eu citei. Nós vamos ver porque ele escreveu esse salmo, né? Que ele também estava passando por outros tipos de situações, indagações, dúvidas, revolta, indignação, né? Na sua vida. E ele experimentou essas coisas. E nós temos experimentado esses problemas, essas adversidades, essas necessidades, mas ainda assim, a vontade de Deus, o desejo de Deus, para que na nossa vida espiritual, que nós cresçamos, que alcancemos essa maturidade espiritual, né? Não só expressando, sim, as nossas fraquezas, o nosso desânimo, mas também expressando através do crescimento, né, espiritual, expressando que ainda assim, passando por todas essas coisas, declarar no seu coração, na sua alma, que o Senhor, que Deus, é a nossa fortaleza, é a fortaleza do meu coração. Olha o contraste, ainda que ele dizia, ainda que eu sinto o meu coração fraco, desfalecido, eu reconheço, eu creio, eu confio que Deus é a fortaleza do meu coração. E ainda que eu me sinta fraco, a palavra de Deus diz lá em Coríntios, ainda que eu esteja fraco, que eu me sinta fraco, Paulo dizia, o Senhor disse para ele, o Senhor Jesus disse, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque é quando estou fraco que aí então eu sou forte. Por quê?
porque eu busco a presença do Senhor. Eu declaro que eu creio na palavra, que eu creio nesse Deus, que eu confio nele, e eu busco a sua presença na minha vida. Amém? Aleluias. Se você está se sentindo assim nesta noite, desfalecida, fraca, desanimada, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, amém? Para que você, nesta noite, receba essa palavra e alimente seu coração, fortaleça, e sinta-se animado na presença de Deus, que é a nossa fortaleza, aleluias, a nossa rocha, Deus em que nós confiamos, amém? Aleluias. Mas é verdade, não é fácil falar, né? Como com muitos problemas, muitas necessidades, enfermidades. De repente parece que tudo, vem tudo de uma vez, né? De repente parece que as coisas, nada estão dando certo para nós. E nós ainda declararmos que Deus é a nossa fortaleza, que é a fortaleza do meu coração. Né? Não é fácil, precisa crescimento, precisa maturidade espiritual. Mas é aprendendo com Deus, é aprendendo com as experiências, né? É aprendendo com a palavra que nós vamos chegar a esse nível, né? Sabemos que, muito embora tenhamos momentos de fraqueza, sabemos que Deus nos fortalece, amém? E o salmista Asaf, ele aprendeu, né? E é interessante que ele aprendeu, aqui nesse salmo, ele vai citar um outro tipo de problema, de situação que eu mencionei, né? Que ele ficou revoltado, indignado. Eu não sei se você também está passando por uma situação como essa, né? De indignação, de revolta, de dúvidas. Mas então, vamos ver que situação que o salmista passou, né? Versículo 1. Vamos voltar lá. Salmo 73, versículo 1. Com efeito, Deus é bom para Israel, para os de coração limpo. E aqui também ele fala, ele declara, porque depois ele vai contar por quê, né? Então, mas ele já começa o salmo declarando que Deus era bom, que Deus é bom e que ele teve uma experiência, né? E então ele vai dizer, olha só o que ele diz a partir do versículo 2. Esse salmo, o título dele é o problema da prosperidade dos maus, dos ímpios. Olha o que aconteceu, olha o momento de fraqueza, né, do salmista Asaf, que ele não escondeu, né? Ele falou o que ele sentiu, né? Muitas vezes muitos cristãos escondem, né? O que muitas vezes algum sentimento, né, alguma situação que vem ao seu coração. Olha o que ele diz. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olha o que ele fala, olha, eu quase resvalei os pés, quase que pouco faltou para que me desviasse. Por quê? Olha só o que ele diz no versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, porque para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Olha que coisa, hein? O salmista aí mostrando o momento de fraqueza, né? O momento em que ele sentiu uma revolta ali, né? O momento em que ele teve uma falsa impressão, né? Depois ele vai falar da vida daqueles que vivem longe de Deus, né? Ele teve, e olha só, ele teve uma inveja, né? Ele teve inveja da aparente prosperidade dos ímpios, né? E também imaginando e pensando que os ímpios não têm preocupação e que o corpo dos ímpios são sadios e nédios, né? Olha que muitas vezes ele reconheceu isso. Será que você já passou por uma situação dessa, né? Olhou pro ímpio, né? O ímpio que você conhece assim, que é rico, tem uma vida boa, né? Prosperidade, né? Parece que para eles não tem necessidades, preocupações com contas, com a situação que está vivendo, que está passando, né?
Parece que eles, porque têm dinheiro, prosperidade, eles não passam pelas dificuldades, preocupações com as necessidades, né? Então, muitas vezes, acontece isso sim, com o povo de Deus, ao olhar, ao comparar, né? E alguns também, por serem enfermos, né, terem enfermidades, às vezes tem um amigo lá no trabalho, ou alguém na família, que é ímpio, né, e tem saúde, né, e você que é filho de Deus está passando por uma enfermidade, tem um problema de doença, de enfermidade, né. Pastora, é ruim, isso acontece com o povo de Deus? Sim. O salmista está falando que ele passou por isso. Muito embora ele tivesse uma falsa impressão. Ele pensou isso, ele pensava, né, que o ímpio, né, tinha uma regalia, né? Ele fala dessa falsa impressão que os ímpios tinham uma vida melhor, mais sossegada, mais próspera, com mais saúde, né? Apesar deles viverem longe de Deus, né? Quantas vezes nós precisamos admitir, né? Quantas vezes você e eu, nós já passamos por isso? Pensamos assim, quando nós tínhamos uma necessidade, vimos o ímpio, né, com aquilo que muitas vezes nós precisávamos, ou como o próprio salmista diz, né, eles tinham prosperidade, eles não ficam doentes, não são afligidos, né? Parece para eles não acontece nada de ruim, mas isso era uma falsa impressão. Porque naquele momento, o salmista, ele estava questionando a Deus, né? Certamente, questionando, puxa, mas os ímpios têm tudo, os ímpios têm prosperidade, têm saúde. Talvez ele não tivesse alguma dessas coisas nesse momento em que ele compartilhou aqui, né, na palavra, né? Então ele disse, né, que ele quase que ele desviou, né, porque ele achou assim errado aquilo. Ficou revoltado também, ficou indignado. Mas, né, eu creio que exatamente aconteceu isso porque ele olhou para a circunstância. Ele olhou para aquele momento, ele olhou para os ímpios, para a situação dos ímpios, né? Ele olhou, ele colocou os olhos naquilo, e ele, nas circunstâncias que ele estava vendo, né, e aquelas cenas, né, e ele certamente, por um breve momento, ele tirou os olhos de Deus e olhou para as circunstâncias, né, para aquilo que ele estava vendo. E é muitas vezes isso que nós erramos, né? É nessa hora que nós erramos, quando nós começamos a olhar muito, né, para os outros, para a vida dos outros, dos ímpios, do que tem, do que não tem, do que eles passam, o que a gente não passa, né? E tiramos os olhos de Deus, né? E aí a gente começa, então, a questionar, né? Mas graças a Deus que isso daí foi por um breve momento, né? Como eu também, foi por um breve momento, porque logo eu vi também algumas coisas ali, e falei, pois é, né? Tanta riqueza, mas não é bem assim, né, que as coisas acontecem. Então, por um breve momento, ele se sentiu assim. Às vezes a gente se sente, né, questiona, Senhor, por que eu fico doente? Por que só comigo? Por que as coisas só acontecem comigo? Né? Por que eu que te sirvo? Por que eu sou fiel? Por que por que eu busco? Por que eu estou na tua casa? Né? Essas coisas acontecem comigo, essas coisas acontecem na minha casa, na minha família. Por que estamos passando por esse momento, por essa situação, por essa necessidade, por essa enfermidade? Por que eu estou sozinha, Senhor? Né? Às vezes esse povo parece estar sempre em festa, cheio de amigos, né? Cheio de colegas, né? Mas nós sabemos que essa não é verdade. E muitas vezes nos sentimos sozinhos por um breve momento, até que nós fazemos como o salmista fez, né? Olha só, agora versículo 16 e 17, né? Então, veja só o que aconteceu com o salmista Asaf. Versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus
e atinei com o fim deles. Então, toda vez que você sentir assim, né? Parece que as coisas não estão acontecendo com você, ou que está dando tudo errado, né? Parece que tudo está acontecendo de uma vez, coisas ruins, né? Passando por muitas provas, lutas e adversidades, né? Quando você sentir assim e tiver o desejo de olhar para outros, né, que você acha que as coisas não estão acontecendo e não é verdade, é mentira, porque eu já passei por muitas situações em que eu olhava para aquela pessoa, né, que tinha dinheiro, parece que estava sempre sorrindo, mas quando eu ia conhecer a pessoa, muitas vezes conversar com ela, eu via que ela tinha tantos problemas como eu tinha. Né? Ela também passava por tristezas, por angústias, por necessidades, por solidão. E o dinheiro que ela tinha não podia trazer paz, não podia trazer alegria, não podia trazer felicidade, não podia trazer saúde. Então, é isso que o salmista entendeu, porque ele diz assim, olha, até que eu entrei no santuário de Deus. Quando nós nos sentimos assim, né, nós precisamos fazer como o salmista. O que era entrar no santuário de Deus? Era entrar na presença de Deus, é buscar a Deus. Quando você não estiver entendendo o que está acontecendo, Senhor, por que ele, por que não eu? Né? Por que isso está acontecendo só com ele, essas coisas boas não estão acontecendo comigo? Senhor, ou então o que está acontecendo? Porque eu estou passando, né, por essa lista que eu citei de situações aqui adversas, de necessidades, de enfermidades. Quando você entrar na presença de Deus, quando você orar, quando você clamar, quando você se humilhar, você vai entender, né? Você vai entender, nós vamos entender. O salmista entendeu tudo, né? Quando ele buscou a Deus, Deus falou com ele, você está pensando errado, você está olhando errado, você não está olhando com os olhos da fé, você está olhando para as circunstâncias e você não está olhando para mim, né? Então, olha como Deus, o Espírito Santo, certamente falou o coração dele e ele entendeu, né? Versículo 18. Aqueles ímpios que ele estava falando que só se dão bem na vida, né? Versículo 18 diz assim, aqui quando ele entendeu, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles, né? Então, ele entendeu que aquele que despreza Deus, aquele que vive longe de Deus, né? Aquele que não crê em Deus, aquele que é ateu, aquele que não busca o Senhor, aquele que não quer saber do Deus vivo e acha que vai se dar bem na terra, na vida, ainda que tenha adquirido muitas riquezas e prosperidade, mas sem Deus ele é pobre, ele é um miserável. Ele não tem a vida, ele não tem a vida eterna. E quando ele partir aqui deste mundo para a eternidade, né, ele certamente não vai ficar com Deus. É como diz aquela parábola, né, que Jesus fala, que aquele homem trabalhou, enriqueceu, né? Fez grandes silos, né, era fazendeiro, e falou para ele, bom, agora eu trabalhei bastante, eu fiquei rico, né? Só trabalhei, não buscou a Deus, vivia só para trabalhar, só em função das coisas materiais, né? Então ele disse, agora eu vou viver a vida, né? Agora eu vou aproveitar minha riqueza, né? Mas a palavra de Deus diz o quê? Jesus diz, então ouviu-se uma voz dizendo, louco, amanhã te pedirão a alma, e o que tu tens preparado para a vida eterna? As pessoas só preocupadas com as coisas materiais, com enriquecimento aqui neste mundo, em ter, em fazer, em construir, em adquirir, mas mal sabem o dia em que Deus, né, pedirá a alma. E para onde? Aonde irá a alma?
E como diz a palavra, o que tens preparado para a eternidade? Porque aqui nesse mundo, a gente vive máximo 100 anos aí, né? Outros morrem aí aos 30, 40, como muitos morreram nesse tempo. Então, o ímpio, né? O fim dele é de terror, como diz a palavra, é de destruição. Tudo vai acabar, né? Tudo vai ser destruído, tudo vai ficar. Sua memória vai ser destruída. E para sempre ele não terá mais parte, né? Nas coisas boas, na vida eterna, na salvação do nosso Deus. Amém? Então, o salmista entendeu isso, né? Que coisa! Talvez você também esteja passando por essa situação, né? Indignado, revoltado. Mas hoje Deus está falando, né? Talvez você tenha sentido alguma inveja, né? Tem que pedir perdão, né? Olha aí olha aí o final dos ímpios, o fim do ímpio, do ateu, daquele que não crê em Deus, né? E olha o versículo 21 que ele disse, né? Olha que esse salmista, ele não escondia nenhum sentimento, né? Uma pessoa transparente, né? Uma pessoa crescida. Ele falava mesmo o que ele sentia, o que ele pensava. Versículo 21, ele diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Olha que coisa, ele se sentia assim, meio amargo, né? Você já se sentiu assim? Não deixe que a amargura domine seu coração, né? A pessoa fica amarga, fica revoltada, né? Fica indignada com aquilo. Podemos ficar por um tempo, mas logo temos que sair disso. Deus não se agrada da amargura em nosso coração. Temos que logo entrar na presença de Deus e pedir perdão, né? E atentar na palavra de Deus, que é a verdade. Mas olha como ele ficou, o coração se me amargou. As entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido, olha só, e ignorante. Eu era como irracional à tua presença. Oh, glória! Ele se humilhou. Quando ele buscou a Deus, o Deus falou com ele. O Espírito Santo falou com ele: olha, não é assim, você está pensando errado. É diferente. Então ele caiu em si e falou: é verdade, eu estava um ignorante, um embrutecido. Oh, Senhor, me perdoa. Oh, me perdoa, porque eu sou a pessoa mais rica. Eu tenho a maior riqueza nesta terra. Eu sou feliz, eu tenho paz. Eu tenho o Senhor, que é a fortaleza do meu coração. Aleluias. Eu tenho tudo o que eu preciso. Aleluias. A palavra de Deus diz: não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso em me conhecer. Aleluias. O salmista caiu a ficha e falou: eu sou rico, eu te conheço, Senhor, eu já tive uma experiência contigo, eu sou salvo, Senhor, eu sei que há uma vida eterna contigo. Oh, ele se sentiu rico. Ele se sentiu abençoado. Ele sabia que ele tinha um Deus que o amava, que era a sua fortaleza, que o ajudava. Que não importasse o problema que ele estava passando, a adversidade e a indignação, ele tinha um Deus que o amava, que o instruía, que mostrava para ele a verdade. Não é assim. Eu não sei o que você está passando, mas saiba disso, você tem um Deus poderoso, maravilhoso, bondoso. Você é rico, é um Deus que é o teu conselheiro, que está sempre contigo. Aí ele entendeu, e a partir do versículo 23, ele começa, como vocês dizem aí, caiu a ficha, né? Já que tinha caído um pouco antes. Mas aqui na área de reconhecer o Deus a quem ele servia, aleluias, de como era bom, de como ele estava olhando para as coisas. Por um momento ele olhou para coisas superficiais, coisas sem valor, coisas que vão ficar aqui, né? E que a pessoa não vai poder levar para o túmulo, né? Coisas
que não tem valor, como o Senhor Jesus nos ensina, olha, pensai nas coisas que são do alto e não das que são terrenas. Adquirir tesouros nos céus e não aqui na terra. Então, olha o que ele começa a dizer a partir do versículo 23. Todavia, estou sempre contigo. Oh, coisa maravilhosa é saber que Deus está conosco em todos os momentos. Não só nesse que o salmista tinha atravessado, mas nesse que você está passando. Na enfermidade, na necessidade, né? Na angústia, na tristeza, no problema, na dificuldade, nas lutas. Você e eu precisamos saber disso, né? Que Ele está sempre comigo, Ele está sempre contigo. Não, a palavra de Deus diz, de maneira nenhuma te deixarei, nem te abandonarei. Olha outra coisa que ele sabia, e agora então o salmista estava conseguindo olhar com os olhos da fé, e olhar a verdade, né? E olhar as coisas maravilhosas e boas que ele tinha, e o Deus maravilhoso que ele servia. Ele disse, todavia estou sempre contigo, tu estás comigo, e tu me seguras pela minha mão direita. Oh, glória! Estamos passando luta, sim, necessidade, sim, preocupações, sim, enfermidade, sim, mas o nosso Deus está nos segurando. Oh, glória! Não, nunca esqueça disso. Pela mão direita, pela minha mão direita. Levanta a tua mão direita aí. Veja Deus segurando na tua mão, aleluias. É aquele versículo de Isaías, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, estou contigo. Oh, recebamos essa palavra, Ele está segurando na nossa mão, aleluias. Não temas, estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço, aleluias. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você tem certeza disso? Crê nisso? Confia nisso? Aleluias. Ele continua dizendo, versículo 24, tu me guias com teu conselho. Sim, o Espírito Santo havia falado com ele, olha, as coisas não são assim, as coisas são de acordo com a minha palavra, com a minha vontade, com o meu propósito. E depois me recebes aonde? Na glória. Quer maior riqueza do que esta? De você um dia ser recebido na glória. Não tem dinheiro, preço, riqueza que vai pagar para entrar na glória. Oh, você somente tem que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E você terá o passaporte para entrar na glória, crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador e viver de acordo com a sua palavra, seus mandamentos e praticar, ser recebido na glória. Ultimamente, a glória aí dos homens, né, dos ricos, é pegar um foguete, né, uma espaçonave, pagar alto preço para ir lá no espaço, né, na atmosfera, no espaço mesmo, né, um pouco acima da atmosfera da Terra, para ver a Terra, para ver o espaço. Oh, ai, que glória, ai, que maravilha, amados. Maravilha vai ser nós estarmos na glória, nos céus, o nosso Deus. Aí sim vamos dizer, como diz a palavra, vamos ficar maravilhados. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus, aleluias. Não importa se hoje você está sofrendo, quanto sofrimento você está passando, mas saiba de essa promessa, depois vai nos receber na glória, depois da luta aqui, da adversidade, de sofrimentos, de angústias, né? Que Ele nos permite passar sim, né? Mas que um dia vai nos receber na glória.
Aleluias. Versículo 25. Olha que declaração maravilhosa. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. É no céu e é na terra. Ele tem quem? O maior, o mais importante. Aí fora todo mundo quer apertar a mão da celebridade, estar junto das celebridades, pessoas famosas, né? Mas nós estamos perto da maior celebridade, da pessoa mais importante dessa terra, do universo, do mundo, do planeta, dos céus, né? Temos o Senhor. Podemos não ter muita coisa aqui na terra, né? Mas temos ao nosso Deus, não só aqui, mas nos céus. O ímpio não tem, né? O Deus do céu, o Deus no céu. Que coisa maravilhosa, gloriosa. E ele aqui, nós já lemos, vamos repetir. Ele diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para todo o sempre. Então ele diz fortaleza, hoje nós cantamos, né? O Deus a quem você serve, ele é fortaleza e refúgio. Então, na presença de Deus, esse Deus que está no céu, na sua presença, nós sempre vamos encontrar. Você está passando por sofrimento, por aflições, por necessidades, angústias, na presença deste Deus, o seu coração vai ser fortalecido. E na presença desse Deus, nós vamos encontrar refúgio, fortaleza, consolo, resposta e ajuda diante do nosso Deus. Amém? Aleluias. E ele vai chegar à conclusão: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, ao Senhor, no Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que nessa noite você também tenha essa visão, porque aqui Deus abriu a visão dele, os olhos espirituais dele, dizendo: você tem a mim, você tem o melhor, você tem o mais poderoso, o fiel, o amoroso, o bondoso, que ouve as nossas orações, o Deus que dá vitória, o Deus que dá resposta, o Deus que ajuda quando nós passamos nas provas, nas tribulações e nas angústias. Abre agora a sua Bíblia para nós encerrarmos. Deixa eu ver se eu marquei. Livro de 2 Coríntios. Lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 16. Aqui também Paulo, né, fazendo referência. Vamos ler aqui antes esses outros versículos aqui no mesmo capítulo. 2 Coríntios 4, versículo 7. Na realidade, ele trata disso nesse capítulo. Vamos ler alguns versículos. Paulo falando: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quer dizer, nossas vidas, nós somos os vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Lembram-se quando Jesus fala assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você se sente fraco e desfalecido e desanimado, né? Deus está falando: o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Amém? Se você nessa noite diga: estou fraco? Não, eu estou forte. Porque o poder de Deus vai trabalhar na minha fraqueza, no meu desânimo. No meu desânimo.
e na minha alma que está desfalecida. Então ele diz, versículo 8, em tudo somos atribulados. É verdade, podemos ser atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Né? Paulo está falando, muitas vezes sentimos atribulados, cheios de tribulação, de angústia, porém não desanimados, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos fortalece, perseguidos, porém não desamparados, Ele está sempre conosco, abatidos, sentimos abatidos, porém não destruídos. Aí vamos pular agora para o versículo 16. Então ele diz, por isso, não desanimamos, não desanime, anime-se no Senhor, que é a nossa força, a nossa fortaleza. Pelo contrário, então o Espírito Santo está nos falando, não desanime, não desfaleça, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é isso? Muitas vezes a nossa carne, né? A nossa carne se enfraquece, a nossa carne se entristece, a nossa carne se revolta, fica indignada. Muitas vezes a nossa carne está enferma, né? Paulo, estudiosos dizem que quando ele escreveu esse texto, né? Ele não estava enxergando mais, né? Paulo teve um problema nas vistas, né? Então, muitos dizem que ele estava se sentindo assim, né? Já com problemas nas vistas, problemas no corpo, pelos sofrimentos que ele havia passado, né? Então, ele estava falando, ainda que o meu corpo se corrompa, né? Com enfermidades, com dificuldades já, não podendo enxergar, tudo isso, né? Ele não importa. E também dos problemas que ele passava, perseguições, como ele citou aqui, né? Perseguidos, né? Dificuldades, tribulações e angústias, como ele passava, como ele passou, ele diz, não importa, ainda que meu homem exterior sofra tudo isso, e se corrompa, né? Aqui não no sentido de corrupção, mas do sofrimento, né? Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Oh, glória, o que é isso? Com tudo que a gente passa, com tudo que a gente sofre de aflições, tribulações, de provações, né? Isso para nós, o nosso homem interior está se renovando. Por quê? Porque eu estou crescendo, eu estou alcançando a maturidade espiritual, eu estou amadurecendo, a minha fé está sendo provada, eu estou crescendo na minha confiança, na minha esperança e no meu conhecimento e relacionamento para com Deus. Por isso ele diz, olha, o meu homem interior, oh glória, tem tido experiências com Deus, e eu tenho entendido que esse meu Deus é grande, está sempre comigo, está sempre me renovando e me fortalecendo. E ele encerra dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então, se você está passando essa tribulação, Paulo diz, é leve, é momentânea, porque ela produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Isso vai produzir isso para a vida eterna, em que Deus vai se agradar, em que Deus vai se sentir glorificado, porque você passou por tudo, perseverou, não desanimou, aleluias, você perseverou e você ficou firme na presença de Deus. E Paulo termina dizendo, olha, tudo que estamos passando e vivendo, tudo que ainda vai acontecer, não atentando nós nas coisas que se veem, né? E as coisas que ainda virão, mas nas que se não vêm, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluias. Quando nós olhamos para os céus, olhamos para o alto, olhamos para Jesus, olhamos para a vida eterna, olhamos para as promessas de Deus, nós então nos fortalecemos para viver esta vida aqui sim, amém? E passarmos por tudo, sermos aprovados e também sermos vencedores, amém? Porque também Deus é poderoso para nos dar a vitória aqui mesmo nesta vida, nesta terra, como Ele tem prometido, vida abundante, se nós o buscarmos e se nós obedecermos e se nós tirarmos os nossos olhos
do mundo, dos ímpios, da carne, né, e das coisas deste mundo. Seremos vencedores em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Fale com Deus. Se a palavra falou ao coração, se essa palavra veio de encontro ao que você está passando. Talvez nesses dias se sentindo fraco, tão cansado, tão desanimado, tão desfalecido. É difícil. Senhor, ajuda-nos a tirar os nossos olhos das coisas deste mundo, das circunstâncias contrárias, adversas, e a colocarmos os nossos olhos em Ti. De onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa fortaleza, a nossa força, pois Tu és a fortaleza do meu coração e a minha herança, rica para sempre, em Ti, Senhor. Ajuda-nos, tem misericórdia desses, de nós que estamos ouvindo essa palavra. Que possamos nos humilhar, reconhecer, como o salmista, aprendeu a verdade da vida, o verdadeiro sentido desta vida, de estarmos nessa vida. Não são as coisas materiais nem deste mundo. Não estar olhando para que estamos vivendo e passando, mas sabemos que temos um Deus que está no controle e que se permite passarmos pelas provas, pelas tristezas, enfermidades. É para que possamos crescer, desenvolver, aprimorar nossa fé. Provados no fogo, como ouro refinado. Aleluias. Te louvamos e te bendizemos e reconhecemos. Como o salmista declarou, com efeito, Deus é bom. Com efeito, Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Com efeito, Tu nos guias, Senhor. Com efeito, não estamos sós, porque Tu estás nos céus e na terra. Obrigada, com efeito, porque Tu tens segurado sempre na minha mão e sempre estás comigo. Obrigada, Senhor, fortalece a todos nessa noite com a Tua palavra. Pai, despedimos o Teu povo, no Teu amor, Senhor, na Tua bondade, na Tua graça. Despedimos, Senhor Jesus, o Teu povo. Aleluias. Sim, na Tua graça maravilhosa, a Tua graça que nos basta. Teu amor por nós. E nas doces consolações, nos doces conselhos do Espírito Santo, que fala conosco e nos ensina. Te agradecemos, Pai, por essa palavra e despedimos o Teu povo, Senhor, da Tua proteção. Guarda, livra-nos de todo mal. Abençoa ainda essa semana que ainda temos pela frente, nos guardando de todo mal. E nos guardando, Senhor, principalmente, Senhor, das nossas fraquezas, Senhor, das nossas fragilidades. E, Senhor, nos livre e nos guarde de todo mal e de todo pecado. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém? Deus abençoe a todos.